Você abandonou a pessoa, desistiu. Então, identificar no nosso dia, isso é muito importante. Anotar essas pequenas impaciências que às vezes ninguém percebe, mas nós interiormente percebemos. E como a gente falou, como eu falei no início, o que São Tomás dizia, né? A paciência, o amor é a causa da paciência. Então, se a gente comete essas pequenas impaciências ao longo do dia com alguém, tem um pouco impaciente com as pessoas ao longo do dia, na verdade está diminuindo esse amor. Diminuindo e vai diminuindo até que acaba. Né? Eu costumo dizer, nenhum casal se divorcia ou se separa da noite para o dia. Ah, os fulaninhos estavam tão bem, de repente se separaram. Não é. Já havia mal há muito tempo. Só que às vezes era mal com essas pequenas coisinhas. Né? Esse pequeno amor que foi esfriando, essas pequenas impaciências, pequenas coisinhas, e no fim desiste da pessoa, como falei. Talvez seja a última etapa da impaciência. Eu desisto. Já não dá mais. Né? Não adianta fazer mais nada, falar mais nada. Né? Acabou. É o ápice. É o ápice. Dito isso, eu queria pensar com vocês sobre o que eu tenho que mudar. Né? Então, vimos esses dois tipos de impaciência, identificamos alguns aspectos da manifestação da impaciência, e depois pensar o que eu tenho que mudar. O Viktor Frankl, nesse livro O Sentido da Vida, que muitos de vocês conhecem, ele dizia que ele costumava ouvir muito dentro dos campos de concentração do nazismo, dos nazistas, a seguinte frase: eu já não espero mais nada da vida. Né? E ele pensava, né, ele se perguntava, mas que tipo de resposta que eu posso dar a isso? Né? E aí ele teve uma ideia, e aí ele refletiu e lembrou. Do que realmente precisamos é de uma mudança radical da nossa atitude perante a vida. Temos que aprender nós mesmos e depois ensinar aos outros que não é importante o que nós esperamos da vida. É importante o que a vida espera de nós. Então é essa a resposta que a gente tem que dar. Tá? É o que a vida espera de nós, o que os outros esperam de nós, o que a sociedade espera de nós, o que o mundo espera de nós. Por que eu fui feito e por que eu estou aqui? Não o que eu espero da vida, né? Normalmente, repara que novamente volta o egoísmo. Esse nosso egoísmo, porque eu espero da vida, eu espero ser rico, eu espero ter uma mulher fantástica que me entenda. Mas o que a vida espera de nós? Eu tenho que me perguntar o lado contrário. O que a minha família espera de mim? O que os meus filhos esperam de mim? Entende? É inverter essa lógica. Não o que eu espero, mas o que os outros esperam. Então, novamente, como a gente comentava antes, né? Eu não posso mudar os outros, mas eu posso mudar a mim mesmo. Então, eu posso dar essa resposta para a vida. Eu posso dar essa resposta da vida. Eu não consigo pegar, e algumas vezes as pessoas esperam isso, né? Que pegar uma ideia, pegar uma atitude e colocar na cabeça de outro. Olha, a partir de hoje você tem que fazer assim. Não é assim que as coisas funcionam. A gente sabe conosco mesmo, que às vezes a gente quer enfiar alguma coisa dentro de nós, uma atitude, um jeito de ser, a gente não consegue. Enfiar no nosso coração não consegue. Nós lidamos com pessoas e não com robôs. Robôs são programados. Eu boto para o robô, olha, agora você vai fazer tal coisa. Agora você vai sentir tal coisa. E o robô faz, ele é programado. Você tem um comportamento previsível, previsto. O ser humano não é assim. Não é assim. Então, o que nós podemos mudar, a única coisa que nós podemos mudar é a nossa atitude, é o nosso jeito de ser e, através dele, influenciar o ambiente, o nosso ambiente, influenciar a nossa família, influenciar os nossos filhos. Isso a gente pode fazer. Isso a gente deve fazer e a gente tem que começar agora. Eu não tenho que esperar nada do outro. Nada. Nada. Né? Só depende de mim mudar. Ah, Marcelo, os resultados, eu já faço, puxa... Eu já faço isso há tanto tempo, eu já fiz de tudo para mudar, enfim, a atitude do meu marido, eu mudo a roupa, eu me maquio, eu troco o sapato, enfim, eu sigo as dicas lá do Dario, eu faço tudo, eu mudo, mas não dá certo. O meu marido continua igual, a minha namorada continua igual, a minha sogra continua igual, e o que eu faço? Continua! Muda a estratégia, tenta fazer de outra forma, mas
o resultado, muitas vezes, não sai da forma como nós imaginamos. Mais uma vez, a gente quer controlar até o resultado. Ele, muitas vezes, o resultado já saiu e ele passou, você nem viu. Por quê? Porque não é a vida, nem sempre, e muitas vezes, não é da forma como a gente imagina que ela é. E muito menos as outras pessoas. Nós não somos donos de tudo, nós não conseguimos resolver todos os problemas, nós não conseguimos dar a solução para tudo. Mas a nossa atitude muda. E podem ter certeza que ela vai mudar um pouquinho, um outro detalhe, aquilo outro. Tá? Então, o que eu espero hoje de vocês aqui, nessa live? Que nós saiamos daqui dispostos a nós sofrermos, né? Aprender, aliás, comecemos essa capacitação de aprender a amar o sofrimento, que no fundo é a paciência, amar aquilo que se sofre. Não, amar a realidade. Tá? Então, no fundo é isso, não os outros, nós mesmos. E eu queria finalizar dando algumas dicas para vocês de como procurar viver isso. Como é que a gente pode procurar ser mais paciente? Primeiro, escutar as pessoas com mais atenção, sem interromper. A gente tem tendência que ela fala, eu completo, parece até falar com o gago, né? Falar com o gago às vezes é isso, né? Dá uma vontade de terminar a palavra dele. Né? Parece que o tempo inteiro estamos falando com o gago. Não, a pessoa está falando, a gente quer completar, a gente quer aquela ansiedade, né? O colérico, como eu falava, está sempre assim. O fleumático normalmente ele escuta, tem uma capacidade mais fácil de interromper, mas o colérico vai, né? Falar olhando nos olhos, sem reclamar, né? Sem falar, fala mais rápido, vamos, não. Escutar no ritmo que a pessoa quer falar, do jeito que a pessoa quer falar. Às vezes é até enfadonho, a gente até depois tem que dar um toque até para a pessoa, olha, você tem que falar, enfim, de uma forma mais dinâmica, que ninguém aguenta, todo mundo está dormindo quase que você está falando. Uma vez já aconteceu comigo, já dormi com a pessoa falando do meu lado, foi horrível, mas enfim. Depois, não ficar reclamando o que acontece ao longo do dia. Repara, às vezes a gente chega em casa e só fica reclamando. Já ficou o dia inteiro trabalhando, a outra pessoa, enfim, tá todo mundo cansado dentro de casa, tá cansado, o marido, a esposa tá cansado, os filhos estão cansados, e a gente bota mais uma dose de cansaço reclamando da vida, do calor, da política, da economia, enfim, do que for. A gente tá reclamando, né? Né? Depois, uma outra ideia que pode nos ajudar é parar com certas palavras, tipo sempre, nunca, outra vez, de novo, mais uma vez, você nunca me dá um beijo quando eu chego em casa, você sempre deixa essa toalha molhada em cima da cama, enfim, mudar essas palavras, até porque nunca é sempre, enfim, que não ajudam esse tipo de palavras, né? Depois evitar essas eternas cobranças, né? Ficar todo dia cobrando, parece um cobrador mesmo ali, olha, você não fez isso, você não fez aquilo, e começar a mudar, ajudar no que pode, né? Mesmo que seja pequeno, olha, mudar isso, olha, tudo bem, mas como é que eu posso ajudar que a outra pessoa consiga a fazer isso? Que eu vejo, enfim, é um defeito que ela tem mesmo, ela até reconhece, como é que eu posso fazer? Então, um outro aspecto. Depois, não ficar reparando em pequenos maus hábitos das pessoas. Fulaninho come boca aberta. Puxa vida, olha só como é que ele bota o pé em cima da mesa. Ele faz. Parar de ficar reparando nisso, os pequenos maus hábitos das pessoas, né? Ficar dando, ou então dando muita ênfase àquilo. Às vezes é uma coisa feia, realmente, que a gente deve comentar algumas vezes ou outras, mas saber também dar o tempo para as pessoas entenderem que aquilo está errado e poderem começar a mudar. Depois, identificar o que cada filho pode oferecer em cada fase da vida, né? Observar, estudar aquela etapa que ele está vivendo. Depois, uma outra ideia é conhecer o temperamento, a linguagem do amor e como lidar com aquilo. Isso nos ajuda muito, nos facilita muito a compreender a outra pessoa, a compreender aquelas pessoas nos quais estamos lidando. Depois, saber repetir as explicações. Já falei, né? Vou ter que falar de novo a mesma coisa? Às vezes vai ter que repetir 10 vezes a mesma coisa. Às vezes 20 vezes. Às vezes vai passar a vida inteira, né? Repetindo, explicando do mesmo jeito, né? E reparem que às vezes é explicado da mesma forma e as pessoas entendem de forma diferente. Que milagre, entende de outro jeito, né? É o famoso, você quer que eu desenhe? Né? Deixa eu desenhar para te explicar. Não de uma forma irônica, mas de uma forma sincera.
Depois não criar caso com os gostos e hobbies dos outros, né? Aprender a apreciar o gosto. Pô, o cara fim de semana só quer saber do Flamengo. Vai lá do Flamengo. Então aprender a apreciar, né? Então vai lá, compra o ingresso para assistir o jogo do Flamengo, vá junto e depois aproveita porque o cara tá animado e vai pro shopping. Vai lá, vai pro shopping. Poxa, vamos lá dar uma passadinha no shopping. Né? Olha, aproveitou o gosto do outro hobby e depois foi lá para ver um pouco do que você gosta, né? Enfim, tá? Você vê que são esses detalhes que fazem toda a diferença na vida e que vai fazer com que a gente saiamos de nós mesmos e estejamos mais voltados para o outro, né? Depois pensar em coisas que possam nos ajudar se a gente nota que a nossa impaciência ocorre em determinados momentos do dia por algumas coisas que sejam mais fáceis de resolver, sei lá, a gente pega aquela nossa pirâmide mágica, não sei se todos conhecem lá da administração, que temos na base, que são aquelas coisas do tipo comida, dormir, enfim, higiene. Notar que se a nossa impaciência é por conta disso, né? Às vezes antes de chegar em casa, comer. Acontecia muito comigo isso. Então, às vezes comer alguma coisa antes de chegar em casa, para não ficar morrendo de fome, esbravejando em cima de todo mundo. Ou então, quando chegar em casa, tomar um banho, porque nos acalma. Enfim, uma coisa que me ajuda muito também é imaginar a situação do que você vai enfrentar ao chegar naquele local. Para que não tome um baque. Caramba, chegou aquilo, já fica até nervoso, né? Caramba, e agora o que eu faço? Eu dou um tapa na criança, ou acerto a outra, ou faço o quê? Né? Não, já imagina, olha, aqui vai estar essa confusão, porque normalmente nesse dia, nessa hora, nesse jeito, aconteceu tal fato no dia, deve estar assim. Né? Então imaginar aquela situação ruim para você chegar preparado para aquelas coisas que possam acontecer. Depois, e para terminar, nós já estamos aqui há 50 minutos, é saber o seguinte, que as coisas demoram a acontecer. As coisas boas, muitas vezes, demoram a acontecer. Então, demoram para as pessoas mudarem, demora para a gente mudar, enfim, e as coisas não acontecem como a gente espera, no tempo que a gente espera. Por isso, é fundamental, nesse período, a gente saber perdoar muito e pedir muito perdão. Sempre, sempre, sempre. Porque vão acontecer essas impaciências ao longo da nossa vida e ao longo do nosso dia. Talvez diminuam, talvez aumentem, mas elas vão aparecendo. Elas vão aparecer porque o egoísmo ele ainda reside junto de nós. Então, saber isso, né? Ser mais bem-humorado até para isso. Olha, errei de novo, né? Fiz de novo aqui, enfim, eu sabia que está errado e pedir desculpa e não acontece nada. Isso você não sabe o bem enorme que faz para outra pessoa. Caramba, fulano de tal, ele errou aqui, né? E fala que errou. Né? A gente viver num ambiente onde todo mundo peça desculpa, pede perdão, isso contagia. A gente fica com vergonha de não pedir desculpa, de não pedir perdão ao outro. E aí você vai ver que vai começar a mudar o ambiente, como eu dizia. Né? Não foi porque eu falei. Não adianta dar sermão. Sabe aqueles sermões? Não, porque você tem que ser assim, assim, assado, porque eu vi na live de não sei quem, eu li no livro tal, você tem que ser assim. Não adianta. Eu dizia, não adianta, não é assim, você não vai jogar isso na cabeça da pessoa. Não vai. Então, cabe a nós mudarmos. Então, eu queria deixar um dever de casa, eu vou até botar isso depois no Instagram, depois que as pessoas forem assistindo em outro momento. E eu queria que ficasse, para a gente começasse a mudar um pouquinho da nossa vida, né? Se cada live dessa aqui a gente mudar um aspecto, mesmo que seja pequeno, uma realidade dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento, nós já teremos ganho em muita coisa, né? É o que eu falo com os casais que eu atendo aqui. Então a gente sempre sai com uma meta aqui, alguma atividade para fazer durante a semana. E o que eu queria propor para vocês nessa semana é que cada dia a gente pensasse principalmente aí do marido, da esposa, ou da namorada, do namorado, ou do filho, se não for casado, do filho, ou enfim, do pai ou da mãe, dependendo da nossa realidade de vida, dessa pessoa talvez que a gente tenha mais dificuldade, que a gente procure todos os dias, durante essa semana, até a próxima segunda-feira, até a próxima live, uma virtude, uma virtude, quando eu digo aqui, uma coisa que a pessoa faça bem feito.
tá? Olhar na vida dela, olha, falando de a minha esposa cozinha muito bem o arroz, ela faz um excelente arroz. Então hoje é isso, puxa vida, eu nunca tinha reparado, nunca falei para ela que ela fazia um excelente arroz. Hoje eu vou falar, né? Hoje eu vou observá-la. Por quê? Porque eu começo a observar a outra pessoa, observar o mundo da outra pessoa, e eu começo a entrar na vida da outra pessoa, e eu começo a entender a outra pessoa, e aí sim eu começo a serenar e ficar mais paciente. Então, vamos fazer esse exercício e depois que é importante ver se a gente está conseguindo ou não está conseguindo. Então, eu vou propor para vocês 2 momentos. Então, um na metade do dia, ao meio-dia, e o outro no final do dia, antes de dormir. Verificar. Diante dessa pessoa que eu escolhi, que eu elegi aqui, que como normalmente é que eu sou mais impaciente, eu pediria até que se for casado, o esposo ou a esposa, de verificar qual é esse aspecto da vida dela que eu vou elogiar, que eu percebo, não é uma mentira, uma coisa que seja real, sincera, que eu percebo que tem de bom nela. O que eu vou falar? Ah, tá. Então, metade do dia eu vejo, eu já pensei nisso? Ah, não pensei. Então, no final do dia, enfim, eu consegui. Então, não deixar passar o dia sem pensar nesse aspecto e falar. As pessoas no início vão achar até um pouco diferente, porque a gente nunca fez isso, né? Então, tornar também de uma forma natural, para não ficar uma coisa artificial. Mas se notar e tornar uma coisa artificial, também não tem o menor problema. O importante é que isso saia, né? Que a gente comece a perceber as coisas que os outros têm são muito mais, as coisas boas são muito maiores do que os defeitos, as dificuldades, do que nos tira a nossa paciência, que nos revolta diante dela. Tá legal? Então vou ficar com esse dever, eu vou relembrar isso lá na nossa live, e se quiserem fazer perguntas ao longo aí da semana sobre esse assunto, ou sobre outros assuntos, eu vou estar disponível, tá? Eu vou estar lá no curso do Ítalo também no fim de semana, então se alguém for por lá ou aparecer por lá, quiser tomar um café, almoçar, enfim, bater um papo, contar uma piada, só não pode contar piada do Vasco, e nem do Botafogo, tá? Ele está aí. Então ele também não, se fizer piada negativa do Botafogo, ele também não vai gostar. Mas, enfim, podemos conversar. Tá bom? Foi ótimo passar esse momento na segunda-feira com vocês. E a gente se vê na próxima segunda-feira. Tá ótimo? Tchau, tchau.